Olá, começa agora o programa que integra pesquisa e extensão através do projeto Nosso Bairro em Pauta da Universidade Fevale. Este é um espaço onde discutimos consumo, mídia e cultura infantil. Está no ar o Nosso Bairro na TV. Durante muito tempo, acreditava-se que ser criança era não ter com o que se preocupar, exceto quando o relógio marcava a hora de ir para a escola ou de ir para a cama. Mas como podemos descrever o tempo da infância de hoje? Você já percebeu que muitas crianças parecem pequenos adultos e possuem uma rotina regrada e cansativa com cursos e aulas diárias em busca de um futuro promissor e de sucesso? Até que ponto a agenda cheia de tarefas e a falta para uma simples brincadeira podem afetar a infância? Quando as crianças brincam, elas vão exercitando cidadania coletiva, cidadania individual, vão exercitando profissões, vão experimentando papéis. A criança do tablet, do celular, do computador, a criança do touch que tem uma motricidade fina impressionante, né? Ela consegue, ela acessa, ela sabe todos os caminhos para acessar os jogos, os aplicativos, ela tem todo esse conhecimento. Quando ela levanta daquela cadeira e vai correr, ela cai, ela se bate, porque o movimento amplo está sendo completamente abandonado. A gente vê que a infância está sendo invadida por uma lógica de consumo, por uma lógica muito adulta, né? Então, isso traz inúmeros prejuízos para a criança. Na verdade, esporte, enfim, alguns compromissos fazem parte do desenvolvimento, né? Mas o que a gente vê é que está havendo assim, uma certa banalização da infância e uma invasão da infância desses mecanismos que são mecanismos de muitos compromissos, né? Uma certa superestimulação, uma ideia de que a criança ela tem que ser super equipada de muitas coisas, assim, de muitas atividades. Não tenho nada contra, por exemplo, que uma criança tenha aula de dança, não é isso. Desde que ela tenha interesse e tenha desejo, porque muitas vezes a criança, o desejo da dança vem parte dos pais e não dela. Ok, ela fez a aula de dança, ela teve esse momento, mas que se estabeleça um momento para ela estar tranquila, que ela possa viver essa infância com tranquilidade, sem uma agenda rigorosa das 7 da manhã às 6 da tarde. Só que uma coisa somos nós adultos, que já tivemos uma outra infância, evidente, né? E tivemos... a maioria de nós, né, supondo aqui, tivemos oportunidade de exercer a nossa criatividade com mais liberdade. Outra coisa é uma criança de hoje que está constituindo esse espaço psíquico. Quando tu priva ela disso, não se constitui. Quando as crianças brincam, elas emprestam ideias umas para as outras, elas emprestam soluções de problemas, elas dividem medos, elas emprestam coragem quando estão brincando. Então, as crianças estão sempre aprendendo quando estão brincando. A oportunidade da criança poder usufruir esse espaço de brincadeira, ele deveria ser levado com muito aprofundamento, né? Tanto que hoje a Organização Mundial da Saúde define o brincar como um dos indicadores de saúde mental e saúde física, né? É um dos indicadores para se avaliar a qualidade de vida de uma pessoa, né? O quanto ela brinca, o quanto ela brincou. O brincar, ele ajuda a criança a se constituir psiquicamente. Então, através do brincar, ela aprende, ela se constitui, ela é um meio de comunicação também, onde ela vai comunicar, né, sentimentos, angústias. Kishimoto, ela é da USP, do Laboratório de Brinquedos da USP, é uma grande pesquisadora da área do brincar, e ela faz um alerta para nós, professores, e para todos, no sentido de que a infância tem um tempo certo para acontecer. Ela diz, a gente brinca assim, que não tem um EJA para recuperar a infância.
Então, se as crianças não puderam viver bem a sua infância, tanto com o investimento que os pais fazem, mas também com aquele investimento de tempo livre, de gratuidade, as crianças não terão como recuperar isso. A gente acha que a gente está dando autonomia para as crianças, na verdade a gente está exigindo delas algo que elas não têm como dar ainda, muito precocemente. Então, o que acontece é que essas crianças acabam, muitas vezes, sendo... Não que a gente possa determinar isso, né? Mas corre-se o risco de serem adultos passivos, obedientes. Porque eles precisam, desde muito cedo, obedecer a uma lógica de compromisso, um compromisso muito regrado, né? E isso tem um impacto direto na criatividade, por exemplo, né? Que é o que faz... A criatividade, ela cresce quando há espontaneidade, quando há o livre, a brincadeira livre. Eu não preciso criar um curso para crianças, para que ela saiba se posicionar em relação ao outro. Basta que eu crie e determine, estipule, estabeleça espaços em que ela possa brincar livremente. E esse é o princípio do brincar. Porque se eu conduzo brincar, se eu interfiro, se eu defino do que ela vai brincar e como ela vai brincar, ele já deixa de ser potência criativa. Eu acho que está todo mundo tão atarefado, né? Dentro dessa lógica do consumo que é operante assim, na nossa sociedade, é tão difícil, né? A gente vê os adultos também se prestando a isso, né? Podendo retornar à sua infância, né? E estar com uma criança exige muita disponibilidade desse adulto, né? De sentar no chão, de brincar, de entrar nesse mundo da fantasia da criança, e muitas vezes os adultos não conseguem encontrar um espaço para isso. Com essa agenda cheia de compromissos, a criança acaba tendo pouco tempo para aproveitar e brincar livremente. E um dos espaços onde há maior liberdade para a criança soltar o imaginário é no ambiente escolar. Como será que esse assunto é trabalhado pelos educadores? As escolas de educação infantil, elas já vêm, né? Já oferecem no contraturno muitas atividades para dar conta dessa demanda social, né? Dessa demanda do mundo de trabalho dos pais. A escola funciona nessa lógica, né? De que nem a brincadeira livre hoje nós temos como uma pauta frequente dentro da escola. A escola é um lugar que precisa repensar o brincar, né? Há uns 15 anos atrás, eu lembro que a gente se questionava, e acabei escrevendo um texto, se escola era lugar de brincar, né? Será que escola é lugar de brincar? Então, o que a gente, na escola onde a gente passou e conversou com as professoras, a gente foi vendo que sim, a escola é um lugar de brincar, porque se a escola tem criança, ela vive o período da infância, né? Então, que está muito característico. Então, se o brincar faz parte da infância, é uma marca potente da infância, a brincadeira precisa estar dentro da escola também. Na escola, o único espaço que a criança tem para brincar de fato, livremente, é o recreio. E esse recreio nas escolas, ele acaba virando uma grande polêmica e um grande peso para os professores, porque a criança, então, naqueles 20 minutos, ela corre e grita, e existe um exercício incansável dos professores em fazer esse impedimento, que a criança corra e grita nos únicos 20 minutos que ela tem para fazer isso. Depois ela vai para a sala de aula, fica sentada 2 horas, ininterruptas, né, atrás de uma mesa, e aí tem um investimento da escola em produzir um recreio que seja calmo, que não produza acidentes, que as crianças possam de novo ficarem contidas, né? O objetivo do meu TCC foi descobrir de que forma o consumo infantil tem pautado o intervalo da criança contemporânea. E para isso a gente escolheu 2 escolas para também ver se existem diferenças significativas entre uma escola pública e uma escola particular. Então, como fotógrafo, eu também fiz um mapeamento fotográfico para depois ver essas diferenças ou
semelhanças. E foi interessante que a gente achou muito mais semelhanças do que diferenças, que estão totalmente relacionadas com a sociedade de consumo contemporânea. De um tempo para cá, a gente vê cada vez mais a escola organizada em uma rotina muito rígida. Né? Para mim, assim, eu fico surpresa, por exemplo, me surpreende muito a escola, por exemplo, ter um dia que é o dia do brinquedo. Um dia só. Né? Então, a criança, ela se vê privada de levar o seu brinquedo no dia que ela quiser levar. Então, há uma mensagem aí, né, de que brincar tem um tempo reduzido. Então, a escola, ela funciona na mesma corrente que é a corrente da sociedade. Então, os espaços onde a criança pode brincar estão cada vez mais restritos. Os pais também podem discutir com especialistas da educação sobre a vida dos seus filhos, porque os pais também são educadores, nós professores também queremos o melhor para as crianças e eu acho que tem dado bons resultados, assim, seminários para pais, muitos chamam de seminários para pais, outros chamam de rodas de conversa também. Eu acho que nós precisamos nos ajudar na educação das crianças e dos jovens também. E essa escola para pais, que alguns chamam, né, tem sido uma boa iniciativa, tem dado bons resultados. Por exemplo, entender a importância do brincar. As professoras, às vezes, elas reclamam que os pais dizem: ah, mas vocês vão lá só para brincar e não tem caderno, desde os pequenininhos, de 3 anos, né? Os pais já querem, alguns pais, né? Já querem caderno, já querem tema. Então, entender o que as crianças aprendem através da brincadeira é muito bacana fazer com os pais. Eu já vi acontecer assim, a criança está lá na pracinha, fez uma coisa errada e a professora diz: agora tu vai sentar aqui e não vai brincar. E ela bota a criança sentada. Só que a criança continua brincando. Ela não continua na interação com o outro, mas ela está ali, daí ela pega uma pedra que já vira uma bolinha e que ela já joga aqui, e ela faz uma fala, e ela mergulha no mundo de brincadeira. Então, esse impedimento, a gente cerceia, mas impedir a criança de soltar o imaginário, eu acho que a gente não tem esse poder. Nós vamos para um breve intervalo e a seguir voltamos para saber a opinião das especialistas sobre como as crianças de hoje poderão se comportar no mundo adulto.